Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a minha experiência visitando e frequentando igrejas nos Estados Unidos. Se você não se interessa por esse assunto de igreja, se você não é religioso, fica até o final do vídeo que eu imagino que você vai gostar, porque eu vou falar algumas curiosidades culturais. Não vai ser um vídeo com tom religioso, vai ser um vídeo mais falando da minha experiência mesmo, do que eu observei e tudo mais, porque eu sei que esse é um assunto que interessa para muitas pessoas, principalmente se você for uma pessoa que frequenta a igreja. Eu vou falar da minha experiência com a igreja evangélica, que foi a que eu fui lá, mas eu também visitei uma igreja católica, eu posso comentar um pouco sobre isso. Então teve uma igreja que eu frequentei em Indiana, lá na faculdade, né, no campus da universidade, na Purdue University. E depois, quando eu fui morar em Atlanta, que foi um local onde eu fiz meu estágio, eu também frequentei uma outra igreja. Eu também visitei uma igreja católica de um amigo meu. E depois, quando eu voltei nos Estados Unidos a trabalho, em 2019, eu fui em Oklahoma, eu também visitei uma outra igreja evangélica. E foram experiências bem distintas, e eu vou entrar mais a fundo aqui no vídeo, também vou compartilhar aqui umas fotos com vocês. Mas antes de eu seguir no assunto, eu te convido a se inscrever aqui no canal, caso você não seja uma pessoa inscrita aqui ainda. Eu falo sobre diversidade cultural, eu falo sobre carreira também, carreira de TI, um assunto que eu tenho abordado aqui, muita gente está aqui por conta disso. Eu falo de assuntos assim que tem a ver com conhecimento também, né? E tudo que tem aí, que envolve cultura de alguma forma, que envolve experiências bacanas, eu gosto de trazer para vocês aqui. Isso eu também falo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo para vocês. A minha primeira experiência de igreja foi nessa igreja chamada Campus House, que significa, né, casa no campus, porque campus de campus universitário. É uma igreja que ficava pertinho do meu dormitório, dava para eu ir andando. E a forma como eu conheci essa igreja foi muito interessante. Porque na primeira semana lá de aula, na verdade, um pouco antes das aulas começarem, né? Na primeira semana na universidade, a universidade fez um dia focado nos alunos intercambistas. Ou nos alunos de outros países, né? Não só os intercambistas que estavam estudando lá na Purdue. E teve esse evento que eu fui e lá eles divulgaram várias iniciativas voltadas aos alunos internacionais, né, que é o que eles chamam, que estavam lá na universidade. Então eu fui lá nesse evento e aí eu peguei um panfleto de uma igreja que é a Campus House, que é essa igreja. Eles iam oferecer um almoço gratuito para os alunos, né, internacionais. Isso aconteceria na própria igreja e a gente estaria convidado. Aqui tem a foto do dia que teve esse encontro. Eles divulgaram no Instagram deles, eu salvei a imagem. Eu sou esse rapaz aqui, ó, com essa camisa roxa, que era até de um evento que eu participei aqui no Brasil. Eu adorava usar camisas de evento, assim. E aqui você vê que eram alunos todos de fora. Tem aqui alunos indianos, tem alunos chineses. Isso aqui é dentro da igreja. Eles tiraram os bancos, tiraram as cadeiras e colocaram essas mesas para poder a gente comer. A gente ia lá na mesa, tinha um self-service lá atrás, ó. Aqui atrás, acho que dá pra vocês verem na mesa branca aqui atrás. Tem umas coisas assim de comida, eu lembro que a comida era muito gostosa. E nesse dia eu tava comendo e tal. Aí uma pessoa sentou do meu lado, um cara mais velho um pouco, mas não velho, né, assim, sei lá, nos seus 40 anos. E começou a puxar assunto comigo, perguntou de onde eu era, eu expliquei. Ele perguntou como que eram as igrejas no Brasil, eu expliquei. E aí ele falou que... Eu perguntei o que ele fazia, ele falou que ele era pastor da igreja. Eu falei, ué, eu tal, eu fiquei assim, não imaginava que fosse o pastor da igreja. E aí a gente conversou um pouco e eu lembro que até aquele momento ali não tinha tido nenhuma pregação, nenhum tipo de coisa assim. Tava sendo só mesmo o almoço, sabe? A gente tava ali comendo, acho que tinha uma música de fundo, sei lá. Não lembro se tinha, era uma música ambiente, nem era música assim religiosa, até onde eu me lembre. E teve uma hora só que uma pessoa foi lá no microfone, uma menina, e falou assim: ah, bem-vindos, aqui é Campus House, a gente tem os nossos encontros, se você quiser visitar a gente um dia, são os domingos, tal horário e tal, e fiquem à vontade. E foi isso, não teve nem oração nem nada assim. Era só o almoço, a gente ficou conversando. Aí eu achei aquilo curioso, porque muitas igrejas têm uma postura mais proselitista, né? Elas nem sempre chegam te oferecendo algo sem tentar de alguma forma fazer daquilo uma oportunidade de evangelizar de forma direta, digamos assim, né? E eu achei isso legal, eu achei bacana eles fazerem dessa forma. E aí nisso que o pastor ficou conversando comigo, eu propositalmente perguntei pra ele assim, pastor, vocês estão oferecendo esse almoço aqui gratuito pra galera e tal, mas e se a galera toda vier aqui comer, foi embora e nunca mais querer visitar a igreja de vocês? Eu perguntei pra poder ver o que queria falar, né? Aí nisso ele falou assim, então, a nossa missão aqui é amar as pessoas. Deus manda que a gente ame as pessoas
E se as pessoas vão voltar na igreja ou não, isso não é uma questão nossa, isso é uma questão com Deus. Então, assim, a gente está cumprindo a nossa missão, que é de amar as pessoas. E eu achei aquilo muito legal. Aí, com isso, eu decidi que eu iria continuar frequentando aquela igreja. E depois de um tempo, eu descobri que ela tinha iniciativas muito legais. E aí, quando foi no próximo domingo que eu decidi ir na igreja para ir no culto mesmo, foi engraçado que eu comecei a me arrumar e eu morava com 3 americanos, né? E 2 deles estavam se arrumando também. E aí eu falei assim, vocês estão se arrumando, vocês vão pra onde? A gente vai pra igreja. Eu falei, eu também vou e tal. Aí eu descobri que eles iam na mesma igreja que eu queria começar a ir. E aí tinha mais um rapaz lá do mesmo andar que também ia nessa igreja. E aí era muito comum nós 4 irmos juntos. E aí a gente foi junto e na maioria das vezes a gente ia junto. Eu acho que tinha um culto às 10 e outro às 11h30. Alguma coisa assim, e tinha um culto às 5 horas da tarde. Eu sempre indo da manhã, chegava lá, tinha café. Essa igreja tinha toda uma vibe, assim, era uma igreja bem hipster. Um amigo meu depois até me zoava, falava que, óbvio que você vai nessa igreja, você adora uma coisa hipster. Esse é o site deles. E aí tem uns eventos que eles organizam. Por exemplo, vai ter um piquenique dia 21 de maio, foi hoje, enquanto eu gravo esse vídeo. Enfim, então eles fazem um outro evento que é muito bacana, que é o Starry Night Festival, que é um evento que nem parece ser religioso, que na real não é. É esse evento aqui que vocês estão vendo a foto. É um evento em que tem vários artistas de rua que eles convidam para vender coisas lá, vender artesanato. E eles convidam várias bandas, e as bandas não são bandas religiosas, a maioria não era, pelo menos eu lembro. E era um evento assim focado em arte e cultura, e tipo, isso era no centro da faculdade, já na cidade, na verdade. A gente nem sabia qual era o evento que a igreja estava organizando, e era um evento que eles fazem todo ano. E era muito legal, assim, era bem bacana, assim, esse evento. Essa igreja também, ela é dona de um café bem bacana, que tem lá também no centro da cidade e tudo mais. E foi uma experiência muito positiva, eu gostei muito de ir lá. Eu não fiz, assim, amizade com outras pessoas lá da igreja. Acabou que eu ia com os meus amigos mesmo, que eram do meu dormitório. Sempre me senti muito bem lá, tinha café antes do culto começar. Tinha uma série de coisas, então foi uma experiência bem positiva. E aí, para falar de alguns aspectos mais específicos da liturgia, que eu acho que é uma coisa que gera curiosidade nas pessoas. O culto é muito igual. Assim, essa igreja especificamente era uma igreja não denominacional. O culto, para mim, era bem parecido com o de uma igreja batista comum no Brasil. Eu não vou dizer nem uma igreja batista tradicional, nem uma igreja batista renovada. Ou seja, não era um culto muito formal, na verdade era um culto bem informal. Era um ambiente bem despojado, um ambiente bem casual, assim. Normal. Começava, alguém às vezes lia uma palavra ou fazia uma oração no início, depois a banda lá, o Ministério de Louvor, tocava as músicas. As músicas são bem parecidas porque eles tocam muita música de Hillsong, Casting Crowns, essas bandas assim, que no Brasil boa parte das igrejas cantam versões traduzidas dessas músicas, então era bem parecido. Por exemplo, na época tocava Oceans, do Hillsong, que é uma música que ficou bem famosa, né? Tem a versão em português e tal também, e fizeram a versão em forró recente tocando a letra, eu achei genial isso. Então, assim, muito parecido, a estética muito parecida. Depois o pastor dava uma palavra, tinha um momento de oferta também, tinha a ceia todo domingo nessa igreja especificamente. Isso não quer dizer que toda a igreja dos Estados Unidos é assim, mas essa igreja tinha a ceia todo domingo, né? Que em inglês é communion, pra quem não sabe. E culto é service, pra quem não sabe também é importante. Não é cult é seita. Eu tenho um amigo que ele já falou assim, I'm going to the cult. A galera pensava que ele estava indo pra uma seita. A cultura das pessoas evangélicas lá, que eu convivi, pelo menos. Tudo bem que eu estava numa universidade, com um ambiente mais progressista e tudo mais, mas eu conheci pessoas evangélicas um pouco mais conservadoras em outros contextos lá. As pessoas de lá têm uma visão muito mais aberta do que os crentes do Brasil. Tem uma galera crente lá super conservadora, super intolerante. Tem, sim, um grupo forte, principalmente no segmento evangelical, que nem tem uma tradução muito boa para português, mas é um segmento um pouco parecido com os neopentecostais aqui, que tem aquela coisa de projeto de poder, aquela coisa toda. Mas eu senti que, no geral, independente disso, eles são menos supersticiosos, eles espiritualizam bem menos as coisas do que aqui. Por exemplo, questão de música, essa questão de, é música do mundo, né, que quem convive com crente ou quem é crente que sabe que a galera tem isso, não pode ouvir música do mundo. Isso é uma coisa que, pelo que eu entendi, não existe lá. Eu já vi algumas referências em séries, filmes, assim, na internet, vindo de pessoas mais velhas na igreja, mas é mais a exceção. Aqui a exceção é quem não pensa assim, né? Lá a exceção é quem tem uma visão conservadora sobre música, sobre essas coisas. Eu percebi que álcool também as pessoas são bem mais abertas. Todo mundo assim convivia comigo lá que ia na igreja bebia.
Aqui não é tão comum isso no Brasil, pelo menos nas cidades do interior. Quando eu fui morar em capital, eu já percebi outra coisa, mas eu posso falar sobre isso em outra ocasião, se vocês quiserem. Então, assim, no geral, as pessoas são menos bitoladas, eu diria. As pessoas são bem mais tranquilas, não tem essa coisa toda de tipo, isso aqui é a igreja, isso aqui é o mundo. Eu sinto que eles são mais relaxados com relação a isso. Existe sim algum nível, claro que vai depender da igreja, da pessoa, mas eu senti que isso é bem menos comum do que aqui. Achei isso incrível, achei isso ótimo. Eu cheguei a visitar um pequeno grupo, né, small group, que é tipo célula, né, pra quem aqui já foi, sabe que é a mesma ideia, assim. Eu fui só uma vez, eu fui na casa de um cara, a gente conversou e tal, foi legal. Mas eu não quis voltar, não me senti muito. Eu não tava muito afim na época, eu não tava com muita cabeça pra isso, eu preferi ficar indo só nos cultos mesmo. Depois disso, eu fui morar em Atlanta, né? Lá na Georgia. Aí lá eu já visitei uma igreja totalmente diferente. Em vez de ser essa coisa intimista, né? Essa coisa meio hipster como era Campus House, lá eu já fui fazer parte de uma mega church chamada Passion City Church. Esse aqui é o site da Passion City Church, vocês estão vendo que tem imagens dentro da igreja, tipo, é grandão e tal. Tanto a Campus House quanto a Passion City são igrejas predominantemente brancas, tá? Não quer dizer que só tinham pessoas brancas, mas a grande maioria eram de pessoas brancas. Então eu fui em igreja de branco enquanto ia lá, a verdade é essa. Na universidade, especialmente, não sei se tem muito como fugir disso, porque a Purdue é uma universidade bem branca. Já Atlanta é uma cidade bem negra, né? Atlanta é uma cidade com mais de 50% da população é negra, se não me engano. E essa igreja, você vê que aqui nas imagens de apresentação estão tentando mostrar bastante gente negra e tal. Tem gente negra lá, mas não era a maioria, e eles não era proporcional, pelo menos ao que tinha na cidade. Porque nos Estados Unidos isso é uma questão, sim. Todo mundo me pergunta, sim, gente, tem igrejas culturalmente negras e tem igrejas culturalmente brancas, tá? Isso é fato, assim. Isso tem todo o contexto histórico por trás e tal, e eu não vejo necessariamente como um problema, mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu visitei uma igreja negra também quando eu voltei lá em 2019, vou falar daqui a pouco, rapidinho. É uma igreja grandona, era uma igreja super profissional, assim, o jeito que o culto funcionava, jogo de luzes, câmeras profissionais, parecia DVD, assim. E eu vi que tinha um timer no altar, um cronômetro para cada atividade que era feita no altar. Bem pessoal, assim, né? Igrejas grandes são assim. E lá eu ia. Esses são os pastores de lá, eu acho que eles são famosinhos. Se eu não me engano, um dos pastores, ele foi convidado pelo Barack Obama para fazer alguma coisa e recusou. Eu não sei, eles politicamente eu não sei bem como que eles são alinhados assim, mas lá eu tinha uma relação bem mais superficial, porque eu ia no culto domingo, nem todo domingo eu morei em Atlanta só 3 meses, então foi uma coisa muito mais solta assim. E assim, gente, o culto é a mesma coisa novamente. Mesma coisa, a liturgia é muito parecida, a música, tudo muito parecido. E na real, você ir numa igreja evangélica nos Estados Unidos e aqui no Brasil é muito parecido. Antes de falar da igreja negra, eu quero citar a experiência que eu tive numa igreja católica. Eu tenho um amigo que é de Illinois, que é o estado onde está a cidade de Chicago, é o estado vizinho à Indiana. Eu passei o Ação de Graças com a família dele. E ele é católico, a família dele é toda católica. Eu fiquei lá, acho que uns 5 dias. Eu passei o Thanksgiving com eles. E teve um dia que a gente foi na missa. Isso, Thanksgiving é novembro, né? Então, eu acho que a gente foi no primeiro dia do Advento, ou segundo dia do Advento, não lembro. E foi uma experiência interessante. Eu não fui em muitas missas no Brasil, mas eu achei também bem parecido, assim. Bem parecido mesmo. A igreja tinha pouca gente que a gente foi, a estética era muito parecida com as igrejas católicas do Brasil. Era uma cidade interior e era engraçado porque nessa igreja eu era a única pessoa negra e única pessoa não branca, que eu acho que todo o resto era branco. Acho que não tinha nenhuma outra etnia sem ser brancos lá. E naturalmente também eu era a única pessoa que não era americano, assim. E eu fui super bem tratado, super bem recebido. Isso não foi uma questão, mas foi uma coisa que eu logo percebi assim de cara. Coisa que nas outras igrejas que eu fui, né, não tinha acontecido ainda. Mas não tô dizendo que é por ser uma igreja católica. Só aconteceu de ser assim porque a cidade do meu amigo era assim. Teve uma hora que eles perguntaram se tinha alguém visitando. Aí só tinha eu visitando e eles me deram um panfletinho, um negocinho de boas-vindas, que era tipo um santinho, que era com o Papa que foi canonizado, né? O Papa que tinha falecido foi canonizado. Que, se não me engano, é o João Paulo, né? Segundo, que foi canonizado. Teve a hora lá que teve o momento da Eucaristia, aí como eu não sou católico, né? Eu fui lá na frente,
fiz assim, o padre me abençoou, que meu amigo tinha me explicado. Foi legal. E nessa mesma igreja, depois, acho que foi em outra, a gente foi para um jantar de ação de graças com parte da família do meu amigo, não sei se foi a família do pai ou da mãe, que foi a família toda. E aí o jantar foi no que eles chamam de Fellowship Hall, né? Que é tipo um salão de festas grande que tem nas igrejas, tanto católica quanto evangélica, onde as pessoas fazem eventos. E ali eu fui comer lá com eles, tinha muita gente, sabe, umas 70 pessoas, a família toda deles estava lá. Aí teve uma hora que meu amigo me levou pra ver a igreja por dentro, a gente foi olhar e tal. Aí o padre veio assim e veio falar com a gente. A gente tava meio que achando que tava fazendo uma coisa errada, o padre veio e começou a conversar com a gente. A gente tomou um susto rápido assim, mas o padre é super gente boa. Eu conversei com ele, falei que eu era do Brasil, falei qual igreja eu era. Aí na época eu ia numa igreja congregacional no Brasil. Aí ele falou assim: eu já fui um pastor congregacional no passado. Eu falei: é? E aí eu descobri que ele era um padre, que já tinha sido um pastor, e que ele divorciou da esposa que ele tinha pra se celibatar. E se não me engano, a esposa trabalhava na igreja, a ex-esposa dele trabalhava na igreja também. Eu achei super legal, super interessante a história dele. Eu fiquei fascinado. Eu falei: nossa, que legal e tal. Ele precisa ser super inteligente, assim. Ele tinha, acho que ele era formado em filosofia, com alguma coisa em estudo de ciências e religiões, enfim. E aí, por último, e não menos importante, eu quero falar um pouco da experiência que eu tive em Oklahoma em 2019, quando eu visitei uma igreja negra. E o nome da igreja era a igreja East 6th Street Christian Church. East 6th Street Christian Church. Bem difícil, né, de falar. Parece um trava-línguas pra gente que é brasileiro. E é uma igreja que eles denominam aqui bem progressistas, né, e tal. Eu não sei o quão progressista eles são, por exemplo, com as pessoas LGBT, se é uma igreja afirmativa. Eu acredito que não tenho certeza. Mas eu fui lá numa manhã de domingo em Oklahoma, tinha pouquíssima gente na igreja, mas eu fui muito bem recebido, a galera veio me cumprimentar, na hora lá de cumprimentar os visitantes, no final eu fiquei conversando acho que com a filha do pastor, alguma pessoa parente do pastor. O meu celular tava com problema tava sem internet, eu precisava chamar um Uber pra ir pro hotel, e eu ganhei uma carona de uma senhora que tava com o neto dela, e ela foi super gentil comigo. A igreja tava completando 100 anos em 2019, eles disseram que eles tiveram tipo um congresso pra comemorar os 100 anos da igreja, e aí por isso não tinha tanta gente lá naquele dia. Realmente tinha pouquinha gente. Tinha uma pessoa branca, o resto eram pessoas negras, e essa pessoa branca era muito bem abraçada, percebia-se, porque obviamente você não vai ser maltratado numa igreja negra se você for branco, mas é outra vibe, gente, é outra forma. Eu achei incrível. Essa é a entrada da igreja, ó. Aqui tinha esses símbolos, sabe? Tipo, coisas africanas, sabe? Tipo, elefante, girafa. Aqui na decoração, a girafinha. Aqui, pray, faith. Vários elementos que remetem à cultura africana. E isso é comum nas igrejas lá, tá bom, gente? Não é uma coisa exclusiva dessa igreja aqui, não. As igrejas negras, no geral, são assim. Isso aqui foi o que o coral cantou. Essa estética aqui, tá vendo? Essa estética, assim, esse tipo de ventilador, esse tipo de banco. Esse jeitinho é bem comum de igrejas negras lá também. Aqui é o coral cantando. Aqui eles cantando mais. Aqui eu tirei foto desse senhor que eu achei tão legal, ele com essa trança na go de cabelo branco. Eu falei, goals, quando eu for mais velho eu quero ter uma trança na go também, com cabelo branco. Aqui tinha um inário, tinha uma bíblia também, eu acho. Aqui era o pastor pregando. Eu gostei da pregação, eles parecia bem progressistas mesmo, ele falando sobre o tratamento a imigrantes e coisas assim. Aqui ele pregando, ó. Uhum. E aí tem mais fotos que eu fiz. Aquela é uma foto do chão. Aqui atrás, ó, se vocês verem, tem uma foto de Jesus negro, de dreads, uma pintura. Isso é bem comum, a representação de Jesus negro nas igrejas pretas lá também. Galera no final, quando tava acabando. Aqui a decoração lá fora ainda, como eu falei, ó, os vasos, as coisas que remetem à cultura africana. Então realmente eu me senti bem em casa, assim. Olha aqui um quadro egípcio, ó, tá vendo?
Eu me senti muito acolhido, assim. Eu já senti ser um culto um pouco mais parecido com a igreja pentecostal. Ela não é uma igreja pentecostal, mas como as igrejas pentecostais no Brasil são igrejas pretas, né? No Brasil a gente tem igreja preta também. A gente pode não se denominar assim, mas são as igrejas pentecostais do Brasil, são igrejas pretas. Eu senti uma vibe bem parecida, porque uma coisa um pouco mais família, uma coisa mais casual ainda ali. Tem uma certa ortodoxia, não ortodoxia, tem uma estética mais tradicional assim, banco, né, e tal, que é comum, você vai numa Assembleia de Deus mais tradicional, vai ter bancos e tal, mas lá não tem doutrina de roupa, por exemplo, essas coisas. E aí eu achei ser bem interessante, assim. Ela é tipo uma casa. Não, isso aqui não é a foto da igreja. Ah, é aqui, ó. Essa é a igreja. É tipo uma casa, tá vendo? E foi uma experiência muito legal também. Eu adorei. Gente, essa foi uma experiência em igreja nos Estados Unidos. Nossa, eu achei que o vídeo ia ser curto, acabou ficando grande. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, sobre qualquer outro aspecto do tempo que eu morei lá, vocês podem mandar aqui, deixa nos comentários, tá? Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre os Estados Unidos, sobre igreja, sobre religião. Como eu falei, esse foi um vídeo mais informativo, mais relatando mesmo a minha experiência nesse tempo que eu tive lá. Foi bem bacana. Eu pretendo fazer mais conteúdos desse tipo aqui assim. Deixe nos comentários se você gostou. Não esqueça de dar aquele like, que isso faz que o YouTube sugira para outras pessoas. E também me siga lá nas redes sociais para mais conteúdos desse tipo, tá bom? Muito obrigado e vejo vocês na próxima.